um outro extremo que, por exemplo, os nossos irmãos pentecostais, se estão em um lado da extravagância, a gente corre o perigo de correr para o outro extremo. E por vezes chamamos de reverência, o que na verdade é nada mais, nada menos que inércia. E veja, irmãos, reverência não é necessariamente inércia. O culto pode ser prestado ao Senhor com alegria, com entusiasmo, com louvor, com cântico. E por isso, na maioria das vezes, nós tornamos o nosso culto ao Senhor engessado e sem vida. Porque pensamos, toda reverência ao Senhor deve ser dada sem expressão nenhuma. Pelo contrário, meus amados irmãos, a reverência não anula o fato de que nós podemos nos expressar com júbilo, com palavras de louvor, com reações até mesmo emocionais. Sim, emocionais. Como diria Jonathan Edwards, nós somos seres humanos e as nossas afeições também se manifestam. Você é um ser emocional, sim ou não? Você chora, você ri, você se alegra. Quando o seu time faz gol, você reage efusivamente. Quando você recebe uma notícia triste, você também reage efusivamente com choro. Portanto, meus amados irmãos, se somos seres humanos e seres afetivos, onde nossas emoções se revelam, temos que ter isso em mente. O culto também é esse lugar onde nós podemos expressar as nossas emoções. Portanto, chorar, sorrir, levantar as mãos, fechar os olhos, tudo isso não quebram o princípio regulador do culto. Pelo contrário, é necessário mantermos vivos nossa adoração como uma adoração viva, vibrante, alegre e, sobretudo, em um culto racional. O Salmo 100 é um convite a essa realidade, uma celebração jubilosa, consciente de quem Deus é e de quem nós somos. Eu particularmente gosto da tradução da Almeida Revista e Corrigida, e quero pedir licença aos irmãos porque a gente utiliza a NVI aqui, já lemos na NVI, mas quero a partir de agora meditar com você sobre a base da Almeida Revista e Corrigida, que ficou muito conhecido, inclusive, este salmo em uma canção que nós cantamos sempre nos PGMs, nos nossos encontros, nos nossos cultos. Essa versão diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Como disse, essa versão que ficou popularizada deixa claro, meus amados irmãos, a dinâmica nesse salmo e como ele apresenta um fluxo contínuo de adoração. E é destacado por alguns verbos e expressões que nós podemos encontrar neste salmo. Por exemplo, o salmo fala sobre celebrar, servir, apresentar, saber, entrar e uma razão. Por quê? Olha que interessante, são as palavras-chave do texto: celebrar, servir, apresentar, saber, entrar. E por fim o salmista fala de uma razão, ele fala por quê? Porque o Senhor é bom. E eu queria, no prisma dessas palavras, estabelecer com você o esquema deste sermão baseado nessa ideia da celebração. Primeiro, o salmista destaca um verbo, celebrar, e ele diz no verso 1: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Olha que interessante, meus irmãos, este é o primeiro passo na jornada da adoração, a celebração. E a celebração nada mais é
do que reconhecer e exultar na grandeza, na bondade e no poder de Deus. Celebração envolve, portanto, essa alegria contínua e a gratidão por quem Deus é e por aquilo que Ele tem feito. E isso responde à nossa motivação para o culto. Nós estamos aqui, irmãos, celebrando ao Senhor, porque nós estamos reconhecendo quem Deus é e o que Ele faz. Você não está aqui na expectativa de ser um consumidor que vem aqui atrás de uma bênção. Você está aqui para reconhecer o quanto Deus já tem feito. O que nos motiva para vir ao culto e celebrar ao Senhor não é a ideia do que Ele pode nos dar, e sim, Ele tem muito a nos dar, mas o que nos traz aqui, meus amados irmãos, é na verdade a ideia de que o Senhor tem nos dado tanto, e em resposta ao que Ele tem feito por nós, o que é que nós fazemos? Nós celebramos. Portanto, meus amados irmãos, este salmo ainda nos convida a adicionar júbilo na nossa celebração. Veja, não é uma celebração parada, não é uma celebração fria, é uma celebração alegre, jubilosa. O termo júbilo vem do latim jubilum e significa grande alegria. O júbilum era um termo popular para designar o grito coletivo de alegria. E eu não sei quantos tiveram aqui a experiência de ouvir um grito de gol no estádio. O pessoal que foi agora para o jogo do Flamengo deve ter ouvido o barulho da multidão, o grito coletivo da massa gritando. E o júbilo é exatamente essa ideia de um grito coletivo celebrando. Isso, irmãos, traduzido no culto, nos lembra da coletividade da nossa adoração. Você cantando sozinho é devocional, nós cantando juntos é culto. Portanto, eu acho muito estranho aquela ideia de que você vai no culto, aí o líder do louvor fala assim: agora, nesse momento do louvor, feche os olhos, esqueça quem está do seu lado e se concentre só em Deus. Como assim esquecer quem está do meu lado? Se quem está do meu lado é parte ativa da minha adoração. Por isso, meus amados irmãos, eu já falei essa frase e repito sempre que tenho oportunidade: poucas coisas são tão belas quanto o grito da adoração no canto congregacional. Poucas coisas são tão impactantes quanto ouvir a igreja cantando. O povo de Deus reunido no santo culto solene, cantando ao Senhor, é sem dúvidas um dos momentos mais belos de expressão e louvor a Deus. Portanto, o Salmo nos convida a esse exame: como temos adorado? Será que a nossa adoração é apenas uma canção que sai dos lábios, ou é algo vivo e que está vivo dentro de nós? Celebrar com júbilo é reconhecer o Senhor, seus feitos, quem Ele é, e isso só pode ser feito, meus amados irmãos, partindo de um coração grato pelo que Deus tem feito. Só que observe, o texto ainda fala que essa celebração com júbilo ao Senhor, ela vai ser ecoada por todos os moradores da terra. Interessante essa expressão. Um comentarista bíblico que eu gosto muito, Matthew Henry, disse que este cântico de louvor deve ser considerado uma profecia, pois todos os moradores da terra um dia se unirão em adoração. Isso mostra, meus amados irmãos, pelo menos duas coisas. Primeiro, é que o salmista aqui, ele já revelava a expectativa do cumprimento da adoração universal na igreja. Pois, como temos estudado aqui na terça-feira, a igreja é composta de judeus e gentios, e o salmista aqui já está dizendo: chegará um dia que não só Israel vai cantar com júbilo, mas todos os moradores da terra. E todos os moradores da terra, não entenda aqui de forma literal, porque o todo no texto bíblico sempre tem um contexto específico. Todos os moradores da terra não são todas as pessoas literalmente,
mas todas as pessoas de povos, tribos, línguas e nações. Então, o salmista já revelava a expectativa do cumprimento da adoração coletiva na igreja, não só por parte de Israel, mas também nos lábios de pessoas como você e eu, que em Jesus também somos filhos de Abraão. A segunda realidade desse texto é uma expectativa escatológica, pois escute, meus irmãos, o texto fala que todos os moradores da terra cantarão um dia, diante do Filho de Deus, diz a Bíblia, que todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. Meus amados irmãos, um dia nós veremos com os nossos olhos aquele que foi morto e reviveu e que prometeu que voltaria um dia, sendo adorado por irmãos judeus, gentios como nós, muçulmanos, islâmicos, pessoas da África, pessoas da Coreia do Norte, onde o evangelho é quase impenetrável. Todos estes um dia cantarão com júbilo ao Senhor, como nós fazemos. Portanto, este é o primeiro elemento da adoração, a celebração. E ele ainda vai falar sobre o serviço. Olha o verso 2: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. A segunda palavra a ser destacada neste salmo é exatamente o servir. E olha que interessante, veja como uma ideia, uma palavra está diretamente ligada à outra, e este fluxo do texto vai acontecendo. Porque se a primeira é a ideia da celebração, a segunda é a ideia do serviço. Isso aqui revela para nós, meus amados irmãos, que a celebração genuína nos leva ao serviço dedicado a Deus. Dá para entender isso? Quando a nossa celebração é genuína, o resultado é que nós vamos servir melhor. O serviço ao Senhor é uma expressão da nossa celebração. O serviço que prestamos ao Senhor e aos nossos irmãos é uma forma prática de demonstrar o nosso amor por Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós não podemos esquecer por que nós viemos ao culto. Nós viemos ao culto para servir. Servir a quem, pastor? Servir a Deus e servir uns aos outros, e não o contrário. Nos nossos dias, a teologia moderna, ela ensina que as pessoas devem ir ao culto para receber. Muitas igrejas apelam dizendo: venha e receba a sua bênção. O culto bíblico, meus amados irmãos, ele é um contrário, não para sermos servidos, mas para servirmos a Deus e uns aos outros. Portanto, isso mostra para nós como nós devemos adorar a Deus, celebração e serviço. Devemos, portanto, adorar a Deus com uma celebração servil, ou com uma celebração serva, com um espírito de servidão. Devemos celebrar a Deus com um serviço alegre e jubilante, porque também não adianta servir de qualquer maneira. Servir porque está mostrando que está servindo, trabalhar porque mostra que está trabalhando. A grande pergunta é, meus amados irmãos, como nós temos feito a obra de Deus? Como nós temos adorado a Deus? E mais, o que nos motiva a adorar a Deus? O salmista diz: servi ao Senhor com alegria. E isso pode ser resumido na forma como nós servirmos uns aos outros. Isso pode ser resumido na forma como você serve no seu trabalho, na maneira como você enxerga a ambiência do seu trabalho na pessoa de Deus. Irmãos, não é o fato de simplesmente trabalharmos, não é o fato de simplesmente servirmos, mas é o fato de como nós temos feito isso. Tem um texto bíblico que ele é muito chocante, Jeremias 48:10. Olha o que ele diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Vou repetir esse texto: maldito
aquele que fizer a obra do Senhor de qualquer jeito. Deus me deu um dom, Deus me deu um talento, Deus me deu uma aptidão. E como eu faço isso? Como eu quero, do jeito que quero. E a Bíblia chama isso de maldito. Por quê, meus irmãos? Porque não é tanto o que eu faço, mas como eu faço. Se Deus te deu a graça de servi-lo, faça isso com alegria. Alguns dias atrás, eu conversava com o irmão Diego, lá da Ciba, e ele me contou uma experiência que ele tem passado muito interessante. Ele me disse que nas férias que ele tirou agora, recentemente, ele visitou algumas igrejas, aqui em Aracaju, em Recife também, e ele chegou a algumas conclusões. Ele disse assim: pastor, das igrejas que eu fui e que o culto começava ou às 9 da manhã ou às 18 horas da noite, as igrejas que os irmãos chegavam no horário pontualmente, tipo assim, o culto era 9 e os irmãos chegavam 9, a resposta do culto era diferente. Por quê? Porque o senso coletivo era: eu dei o meu melhor, eu otimizei meu tempo, eu cheguei no horário e estou aqui porque eu entendo o valor disso. Só que ele falou que, em contrapartida, quando ele foi a algumas igrejas em que as pessoas iam chegando esporadicamente, como acontece aqui, o culto é 18h30, aí tem sempre um grupo que chega esse horário, o louvor, o backstage e tal. Aí, à medida que o culto vai acontecendo, os demais vão chegando. Ele falou assim, que a reação do culto não era a mesma como dessa outra igreja, que os irmãos se esforçavam para chegar no horário. E o ponto aqui é exatamente esse, irmãos. Como nós vemos essa questão do próprio culto, tipo assim, o horário do culto importa para nós? E eu sei que existem contratempos, não tome essa palavra aqui como um carão, uma bronca, não fique tranquilo, porque tem contratempos, tem Uber que atrasa, uns atribulados que, né, quando não precisa, tem um bocado, quando você quer, ele nunca chega. Eu sei que tem os contratempos, mas eu estou falando aqui de entendimento. Se o seu entendimento é esse, se você se atrasou, não se preocupe, acontecem imprevistos. Mas se o seu entendimento é: eu vou a hora que eu quiser, está errado. Por quê? Porque isso vai interferir diretamente na nossa qualidade de culto e na forma como nós servimos a Deus. Porque, meus irmãos, o texto fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Portanto, que nós possamos revelar a Deus, irmãos, não só o nosso canto, não só a nossa atenção, mas, se possível, a nossa pontualidade, a nossa frequência, o nosso valor pelo culto, pelo domingo, pelo dia do Senhor. Servir a Ele com alegria. E o Salmo continua. Ele ainda fala de uma outra característica desse culto a Deus, que é a ideia do apresentar. E no verso seguinte ele fala: apresentai-vos a Ele com canto. E é interessante que, após celebrar e servir, veja como a coisa ela vai se encaixando. Porque após a ideia do celebrar e do servir, nós somos chamados a nos apresentar diante de Deus, e não de qualquer forma, mas com canto. E essa apresentação, irmãos, não é apenas uma manifestação externa, mas é também, sobretudo, uma atitude do coração. Apresentar-se diante de Deus implica em estarmos conscientes de sua presença, de nos submetermos totalmente à sua vontade e entregar as nossas vidas a Ele de forma completa. Isso é se apresentar ao Senhor, é nos apresentar a Ele de maneira integral. A ideia, portanto, de se apresentar nos Salmos revela, meus irmãos, a intenção dos adoradores em estarem diante de Deus com pureza e santidade. Por exemplo, o Salmo 24 faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele traz a resposta: o que é limpo de coração e puro de coração, que não entregou-se a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Veja a pergunta: quem vai se apresentar diante do Senhor? Quem subirá ao seu santo monte? Em outras palavras, quem poderá
adorar a Deus no seu santo lugar? E a resposta é: aquele que se entregou a Ele, aquele que fez essa oferta de vida, aquele que não mais vive a vida por si, mas a sua vida, ela é uma entrega no altar de Deus. Outro texto bíblico que me marca muito é Gálatas 2:20, onde o apóstolo Paulo fala o seguinte: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se entrega, irmãos, precisa se apresentar ao Senhor. O salmista ainda fala que esse apresentar-se é com canto, a alegria da canção. Poucas coisas são tão marcantes no culto como cantarmos com entendimento, cantar a Bíblia, cantar as Escrituras e elevarmos a nossa canção em direção ao Senhor, que recebe a nossa adoração. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que um ser tão supremo, tão poderoso, tão magnânimo, tão grandioso, para receber a adoração de seres como você e eu, como eu, que desafina até na palma. Tá, estava aqui mangando de mim: rapaz, você bate palma desafinado. Mas fazer o quê? A gente se perde na palma, né? Mas Deus ainda assim recebe a nossa adoração. Deus ainda assim recebe o nosso cântico desafinado, por vezes incompreendido, mas sobretudo sincero. Por isso o salmista fala: apresente-se a Ele com cântico. Então nós já vimos aqui pelo menos 3 palavras. A primeira, celebrar. A segunda, servir. A terceira, apresentar. A quarta aparece no verso 3: saber. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Olha que sequência interessante: celebrar, servir, apresentar e saber. Em sequência, nós temos aqui o conhecimento da natureza de Deus. Isso é essencial. Para que a nossa adoração seja assertiva, nós devemos saber o que estamos fazendo. O que você veio fazer aqui no domingo em um culto como esse? Ah, pastor, não sei, eu vim, só vim. Essa é a nossa resposta? Não, nós sabemos o porquê estamos aqui. Porque a Bíblia diz que o nosso culto é racional, ou seja, envolve saber. Nós adoramos conscientemente e, portanto, sabemos o que estamos fazendo enquanto estamos adorando. Já vê aquelas pessoas que justificam as estranhices espiritualizadas no mistério? Tipo assim: meu irmão, o que aconteceu no culto lá? Ah, não sei. Sei que Deus tomou lá e foi aquela confusão, cadeira voando, tudo aconteceu e tal, gente caindo. Tá, ok, e como é que você explica isso? Não sei, é mistério. Não dá, irmãos, porque o texto bíblico nos implica a saber o que estamos fazendo. E é interessante que o salmista, ele traça um paralelo entre o que sabemos. Primeiro, nós sabemos quem Deus é, e segundo, nós sabemos quem nós somos. O salmista fala: porque o Senhor é Deus e nós somos o seu povo. Olha que interessante isso. Na adoração, nós sabemos quem Deus é e sabemos quem nós somos. Saber que o Senhor é Deus implica, irmãos, reconhecermos a sua soberania, o seu amor, a sua fidelidade, a sua justiça. Isso é fundamental na nossa celebração. E saber quem nós somos, segundo o salmista, é saber que nós somos ovelhas do seu pasto. Isso indica que nós sabemos que Deus tem um plano individual para cada um de nós. E que plano é esse, pastor?
é nos fazer parte do povo de Deus. Alguém já disse isso para você? Essa frase clássica, Deus tem um plano para a sua vida, alguém já disse? Alguém disse isso para mim uma vez. Me lembro que eu adolescente, bem adolescente, ainda nem andava na igreja, e estava eu, meu irmão, alguns amigos, a gente indo ali pela rua do Parque da Cidade, bem ali perto onde os irmãos moram ali, no Parque da Cidade e tal. Aí veio uma moça assim, parou e falou: jovens, Deus tem um plano na sua vida. E a gente assim, tá, sem entender nada assim. E essa frase é muito comum, né? Deus tem um plano na sua vida. E o que a gente pensa? Deus tem um plano para mim. Deus vai me exaltar, vai me colocar, vai me honrar, vai me abençoar. O plano que Deus tem para a minha vida, irmãos, é me fazer parte do seu povo, remido e lavado pelo seu sangue. E não há maior privilégio que esse, de fazer parte do povo de Deus. Então o salmista diz que o nosso culto passa por esse entendimento. É bom sentir no culto, é muito bom. É bom se arrepiar com canções, é bom sentir a presença de Deus, maravilhoso. Mas isso não é o mais essencial. O essencial é saber. Salmo 46 fala isso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é aquietai-vos e sentir que eu sou Deus, porque por vezes as nossas sensações, elas são erradas. Mas quando a gente sabe quem Deus é, mesmo quando nós não estamos sentindo nada, nós sabemos que Deus é Deus em nossa vida. E quantas vezes, irmãos, você veio para um culto como esse e não sentiu nada, não sentiu a presença de nada, não sentiu vontade de chorar, não sentiu vontade de liberar palavras de adoração, mas o fato de você saber que Deus é Deus implica em saber que, independente do que você sente, Deus continua sendo Deus. Aí a nossa fé não é uma fé epidérmica de sensações, de arrepios. Ah, pastor, eu preciso sentir, me arrepiar. Não. Você precisa saber que Deus é Deus, e saber quem é Deus e saber quem é você revela o caráter do culto cristão. Celebrar, servir, apresentar, saber. O salmista ainda fala de uma outra expressão: entrai. Olha o verso 4: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. O próximo verbo é esse: entrai. E este verbo, ele adiciona uma dimensão de convite e ação. Porque veja, nós não somos apenas chamados a celebrar, servir, apresentar, saber, mas também a entrarmos na presença do Senhor. Entrar na presença de Deus implica atravessar um limiar, deixar para trás outras preocupações e focar a nossa atenção e devoção exclusivamente a Deus. Entrar na presença de Deus é um ato intencional, é buscar a comunhão e estar próximo de Deus. E é interessante, irmãos, porque o salmista, neste ponto, ele é detalhista, porque ele convida o povo de Deus a entrar pelas portas do templo com louvor. Hoje o pessoal do louvor e do backstage, alguns, a gente foi para Santa Luzia pela manhã, e eles foram lá para casa para se arrumar e vir para o ensaio. Aí eu brinquei com Paula, né? Estava cantando antes de vir, lá em casa, eu brinquei: Paula, tá vendo? O culto já começou aqui. Eu não preciso chegar na igreja para começar a cantar. O meu culto começa já aqui. No culto a gente se encontra para essa celebração. E veja, meus amados irmãos, o salmista fala que nós devemos entrar pelas portas com louvor. Já pensou nisso? Se a gente entrasse cantando na porta da igreja? Era exatamente isso que acontecia na adoração coletiva do povo de Israel. Esse padrão de adoração, porque, como disse de certo modo, o culto não começa quando o irmão Jackson aqui abriu o culto na abertura oficial, mas o nosso culto, ele é contínuo. Nosso encontro coletivo é o ajuntamento solene do povo de Deus. E em certo sentido, irmãos, o nosso culto se estende para segunda, para terça, para a semana. E a nossa ética é o nosso louvor. A nossa conduta cristã revela o caráter e a qualidade do nosso culto.
E o salmista fala: entrem pelas suas portas com louvor, com cântico. Ele ainda fala: nos seus átrios com hino. É como se ele estivesse destacando o quanto cantar, irmãos, é precioso no culto público. E tem frases nos cultos que elas são bem interessantes. Como, por exemplo, quando alguém vai pregar, alguém fala assim: chegou a hora mais importante do culto, porque nós vamos ouvir a palavra. Essa frase, ela está certa até certo ponto, porque de fato nada substitui a exposição da palavra no culto, mas de certo modo ela desqualifica as outras partes do culto, como por exemplo o louvor. E veja, o louvor, alguém fala que é o momento da preparação para ouvir a palavra, e não, irmãos, o louvor no culto é uma pregação cantada, portanto o louvor também faz parte da pregação. Por isso, nós cantamos antes da palavra e cantamos depois da palavra, em resposta à palavra. Então, essa orquestração de cânticos, juntamente com a exposição da palavra, revela o quanto essas coisas para nós são preciosas. Você já imaginou uma vida sem louvor? Uma vida sem música, por exemplo? Não dá, né? Uma festa sem canção? Uma viagem sem ouvir uma música? A música faz parte do culto. E o salmista está dizendo: entre pela porta com cântico, nos seus átrios com hinos. Ele está dizendo o seguinte: cantar nesses espaços era tanto uma afirmativa de adoração a Deus, como de pertencimento do povo de Deus. Olha que interessante isso. Quando a gente canta, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus e estamos dizendo: nós somos parte do povo de Deus. Por isso, meu irmão, cante ao Senhor. Em um culto como esse, no louvor, abre a boca e louve a Jesus. Porque quando você canta, você está declarando que você pertence ativamente ao povo de Deus. Você faz parte dessa aliança. Ah, pastor, mas eu canto mal. Eu também, então estamos juntos nessa. Estamos together. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de cantar. Esse é o lugar, meu irmão, em que você pode expressar ao Senhor a sua canção. Entre pelas portas com o coração grato, louvando a Ele, nos seus átrios com louvor, com hinos. E veja, eu falei dessas expressões: celebrar, servir, saber, apresentar, entrar. E por fim, nós temos uma última razão. E essa razão que o salmista apresenta no culto, ela está baseada na expressão porquê. Veja como é interessante a maneira como o salmista ele desenha essa liturgia da adoração. Porque ele está falando das palavras que compõem a nossa adoração, como celebrar, servir, saber, entrar, apresentar. E no final ele apresenta uma razão porque nós fazemos tudo isso. Não é interessante? Ele vai dizer o seguinte: você celebra, você serve, você sabe, você entra, você se apresenta por uma razão. Que razão é essa? Verso 5: porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Que maravilhoso isso, irmãos. O salmista está dizendo que você celebra, serve, sabe, entra, se apresenta, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Por isso, irmãos, todo ato que nós fazemos no culto, seja celebrando, seja confessando os nossos pecados, seja reconhecendo com canções, seja orando, intercedendo, abraçando um irmão, tudo isso que nós fazemos aqui, nós fazemos porque nós reconhecemos que o Senhor é bom. O Senhor é bom, hein? Isso é verdade, sim ou não, irmãos? E o fato de o Senhor ser bom é a razão fundamental por trás
de toda a nossa adoração e serviço. Nós, cantando, adorando, reconhecemos a bondade de Deus como fonte de todas as bênçãos que recebemos e como motivo suficiente para a nossa adoração. É a bondade de Deus, irmãos, que nos inspira a celebrar, servir, se apresentar e entrar na sua presença. Deus é bom. Essa é a razão da nossa adoração. Assim, meus amados irmãos, a bondade que torna essa adoração significativa, ela transforma a nossa relação com Deus. Porque a pergunta que não quer calar, a pergunta de milhão, que o mundo pergunta por gerações é: se Deus é bom, como coisas ruins acontecem no mundo? O cristão não tem essa crise. Por que o cristão não tem essa crise? Porque nós sabemos que o que acontece de ruim no mundo não é culpa de Deus, é culpa nossa, do nosso pecado. Deus é bom e Ele continua sendo bom. A bondade de Deus, irmãos, nesse texto é revelada por sua eterna misericórdia. O salmista fala: Deus é bom e eternas são as suas misericórdias. A expressão misericórdia é a junção de dois termos do latim: miseris cordis. Miseris é miséria, cordis coração, de onde vem cardia. Misericórdia é literalmente miséria do coração. Quando você fala assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, você está dizendo: Senhor, lance o seu coração na minha miséria. Isso é Deus se compadecendo. Isso é bondade, irmãos. Isso é bondade. Porque veja, misericórdia é exatamente o contrário da graça. Porque se a graça é receber sem merecer, misericórdia é não receber o que se merece. E o que nós merecíamos, irmãos? Senão condenação. O que nós merecíamos, irmãos, senão o inferno. E Deus, com sua misericórdia, se inclina em amor através da sua bondade. Você já ouviu a expressão tiro de misericórdia? Quem já ouviu essa expressão? Tiro de misericórdia. Aquela expressão assim, por exemplo, o cara está lá cambaleando, está lá nas últimas, tipo Bambam ontem, quando tomou a cacetada de Popó. Aí ficou lá cambaleando, tal, aquela coisa assim. Aí Popó foi e deu um tiro de misericórdia. O que é essa ideia do tiro de misericórdia? O tiro de misericórdia é justamente essa ideia, né? De o maior que se inflexiona sobre o menor. É o ato do maior que se sobrepõe ao menor. Com Deus esse ato é o contrário. Ele não se inflexiona de cima para baixo para nos eliminar, mas para nos agraciar com a sua bondade. E quantas vezes, irmãos, estávamos na lona, cambaleante, e o Senhor se inclinou em graça e com a sua bondade nos levantou. Deus é bom, sim ou não, meus irmãos? Eternas são as suas misericórdias. Por fim, o salmista fala: a sua verdade estende-se de geração em geração. A dinâmica dessa expressão é interessante, porque o salmista fala que a verdade de Deus, ela se estende de geração a geração, porque o povo de Deus transmite a verdade de que Deus é bom para os seus filhos. Quando o salmista fala que essa verdade, que Deus é bom, se estende de geração em geração, ele está dizendo que os filhos dos crentes sabem que Deus é bom. Por quê? Porque os seus pais ensinam que Deus é bom. Nossos filhos, irmãos, eles devem conhecer a verdade de Deus dos nossos lábios. Fale para o seu filho que Deus é bom. Não deixe que qualquer outra coisa ensine sobre Deus, porque o que o mundo vai ensinar sobre Deus não é que Deus é bom. Então declare para o seu filho a bondade de Deus. E como diz a canção que vamos cantar daqui a pouco, vamos cantar a bondade de Deus. Quero concluir com 3
rápidas aplicações. A primeira é: nós devemos cultivar um coração grato através da prática diária de reconhecer e agradecer a Deus por sua bondade. Agradeça isso, faça da gratidão um hábito para todos os dias. Experimente agradecer, celebrar com um coração grato. Segundo, irmãos, devemos priorizar a adoração e as ações de graças em nossa vida pessoal e também comunitária. Venha ao culto e torne o culto público uma experiência de gratidão. Se alegre quando Deus te der uma bênção, mas se alegre também quando você ouvir um irmão contando e compartilhando uma bênção. Seja feliz pelo que Deus faz na sua vida, mas também seja feliz pelo que Deus tem feito na vida dos outros. Se alegre, fique feliz, tal qual Paula, que está feliz porque eu estou emagrecendo. Ela me cobrava: pastor, você está gordo, vai morrer, vai ter um infarto. Desse jeito aí. Eu vou emagrecer para você ver. Agora fala: pastor, calma, também está parecendo que está doente, já está demais. Mas se alegre, irmão, pelo que Deus tem feito em você e também na vida do seu irmão. Por fim, nós devemos servir ao Senhor com alegria, oferecendo os nossos dons e talentos em serviço a Deus e uns aos outros. Sabendo de uma coisa, meus irmãos, tudo o que fazemos é porque nós reconhecemos a bondade de Deus. Deus é bom e Ele merece todo o nosso louvor para a sua glória. Amém? Vamos orar. Na sequência nós vamos cantar em reação à bondade de Deus exposta no Salmo 100. Senhor nosso Deus, nós queremos celebrar o Teu nome na experiência coletiva do culto e te declarar, ó Pai, o quão bom o Senhor é. Nós poderíamos dizer tantas outras coisas, mas o que queremos dizer hoje é: Tu és bom. Como diz a canção que nós vamos cantar agora, nós cantaremos da bondade de Deus, a bondade que nos cerca, que nos guia, que nos preserva. Como disse Davi no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Portanto, Senhor, Pai, como o nosso coração exulta em gratidão, como o nosso coração está feliz e alegre por tudo o que o Senhor tem feito em nós, através de nós e apesar de nós. Obrigado, Jesus, por Tua verdade e graça, pela bondade que preenche o nosso coração, pela bondade que preenche o nosso ser, pelo fato de sabermos, ó Deus, que o Senhor é bom e isso é suficiente. Nós poderíamos ter tantas outras informações, mas a informação de que o Senhor é bom nos basta. Obrigado, Jesus. Como diz o salmista, o Senhor é bom, o Senhor é Deus e nós somos o seu povo. E como povo teu, Senhor, queremos cantar, queremos celebrar, servir, saber, entrar e nos entregar em adoração. Hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé. Vamos cantar a bondade de Deus para a glória do seu nome. Amém? Vamos cantar ao Senhor todos juntos com alegria e gratidão ao Senhor. Pois tu ama misericórdia.
Em todo tempo tu és